Bom, então, vamos fazer este videozinho curto, né? Respondendo, esclarecendo, ensinando a respeito de uma proposição que Edivaldo colocou. O Edivaldo colocou a seguinte proposição. Disse Jesus, guarda a tua coroa para que ninguém tome. Para que ninguém tome, né? Ele errou o texto, né? Disse o Miguel Evangelista, que é uma pessoa que está discutindo com ele. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quem é o mentiroso nessa história, Jesus ou Miguel? Bom, ninguém está mentindo, nem o Senhor Jesus está mentindo, nem o irmão Miguel está mentindo. O que acontece é que o Edivaldo é um indivíduo que interpreta o ensino do Novo Testamento de maneira pervertida, para justificar a sua crença em salvação por meio de boas obras, valendo-se desta maneira de textos isolados, textos tirados fora do seu contexto. O contexto que ele cita, que é Apocalipse, capítulo 3, versículos de 8 a 11, diz o seguinte: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Lembrando, né, Edivaldo, que ele é aquele porta que ele abre e ninguém fecha, né? Em seguida o texto diz, né? E ninguém a pode fechar, né? Tenho posto diante de ti uma porta aberta e que ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos que são da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem os prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guardo o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, ele está citando somente esse verso sacado do seu contexto, porque ele aprendeu lá na congregação que coroa é a coroa da vida eterna. Mas vida eterna não é uma coroa. Vida eterna é um dom, é uma dádiva, é um presente. Então, veja, como é que nós descobrimos isso? Pela leitura do texto do apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom é dádiva, dom é presente, né? Então, veja, até vamos fazer uma pequena análise nesse versículo. Pela graça sois salvos. Graça significa um valor imerecido. Você não tem mérito para receber a graça de Deus. Graça é um favor que Deus dá a você. Sois salvos, verbo ser presente de indicativo, mostrando que salvação não é futura, é aqui agora, você tem ou você não tem. Se você tem, você sabe que você tem salvação. Se você não tem, você sabe também que você está debaixo de juízo. É só consultar o seu coração e ver a sua situação diante de Deus. Depois diz, por meio da fé, a graça que nos salva, a gente recebe por meio da fé. Fé o que é? Confiança. Depois diz, isto não vem de vós. O que é que não vem da gente? Não vem a salvação, que não vem do nosso esforço, não vem do nosso trabalho, não vem daquilo que nós podemos realizar. E aí diz, é dom de Deus. Dom é dádiva, dom é presente. Então, a salvação é um presente de Deus que recebemos por meio da fé. O verso seguinte, lá em Efésios 2, versículo 8 a 10, diz o seguinte: não vem das obras para que ninguém se glorie. Que é o que o Edivaldo acredita, que a salvação de nossas almas vem por meio das obras.
quando a palavra de Deus está dizendo que não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, veja, a Bíblia fala de várias coroas. Coroa de justiça, coroa de glória e coroa da vida. Estas coroas são galardões, são prêmios, são recompensas. É um reconhecimento para aqueles crentes salvos, não pessoas que ainda não estão salvas. São para pessoas que são salvas por toda a eternidade. Que essas pessoas receberão no julgamento, no tribunal de Cristo, eles receberão esses galardões, prêmios, essas recompensas, essas coroas, aqueles que deram um testemunho de vida cristã digno aqui nessa terra. Como Paulo descreve, lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo descreve o tribunal de Cristo, que na presença deles se reunirão todos aqueles crentes salvos por toda a eternidade, se reunirão na presença deles. E então Paulo descreve que ocorrerá o seguinte, capítulo 3, versículo 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Que fundamento é esse? É o ensino de Jesus e o seu sacrifício na cruz. Esse é o fundamento da pregação de Paulo, que ele colocou para o nosso conhecimento, nossa informação. E outro edifica sobre ele, quer dizer, quem é esse outro? Você e eu, que falamos sobre a doutrina da palavra de Deus, sobre o ensino de Jesus, sobre o que o Novo Testamento ensina. Desta maneira, nós edificamos, sob o fundamento do texto sagrado, da Escritura, o ensino da palavra de Deus. E depois diz, mas veja cada um como edifica sobre ele. Quer dizer, veja o seu ensino, se você está ensinando de maneira correta, de acordo com o ensino da palavra de Deus. E depois Paulo escreve, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Edivaldo é de um ambiente que colocou, por exemplo, o ensino de Tiago, que nem apóstolo foi, como fundamento de fé. Eles colocaram o ensino da pregação dos anciãos acima do ensino da palavra de Deus. São outros fundamentos. Colocaram o batismo como fundamento, a doutrina da congregação cristã como fundamento. Então são falsos fundamentos. E estes homens vão dar conta disso. Bom, já estão dando conta, porque eles não têm certeza da salvação de suas almas. Todos eles, na melhor das hipóteses, esperam ser julgados por um Deus que é justiça absoluta. E diz mais ainda, Paulo diz o seguinte no verso 12: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, a declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, no tribunal de Cristo, a obra do crente salvo, repito, nesse tribunal, não vai comparecer pessoas que não são salvas por toda a eternidade. Somente os salvos estarão ali e as suas obras serão julgadas. E veja, o verso 12 diz, o 14 diz: se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão, esse receberá recompensa, esse receberá prêmio, é onde serão distribuídas as coroas, os galardões, reconhecimento. Depois o 15 diz, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, quer dizer, sofrerá prejuízo, mas diz aqui, mas o tal será salvo,
todavia como pelo fogo. Então vejam, o verso 15 está mostrando também que se alguém tiver a sua obra reprovada naquele dia, aquele crente que deu mau testemunho, que viveu muito na desobediência, contudo, ele foi salvo pela fé em Jesus Cristo, pela confiança no sacrifício. Esse também será salvo. Todavia, como pelo fogo, quer dizer, Paulo está mostrando aqui que haverá algum prejuízo para esta alma que nesta terra não deu bom testemunho de vida cristã, mas a salvação dele não está em risco, não estará em risco. Então esse pessoal faz uma confusão danada por fazer da palavra de Deus uma sopinha de letrinha. Ou aquele camarada que mete tudo dentro do liquidificador e liga. Bzzz, e aquilo vira uma pasta e no final ninguém se entende. Tá bom? Para o vídeo por aqui. Né? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. No precioso nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.